Então, olha, observando esses gráficos aí, tá? Quantos sais do gráfico abaixo possuem solubilidade exotérmica? O que é uma solubilização endotérmica e o que é uma solubilização exotérmica? Como que a gente consegue saber disso olhando um gráfico de solubilidade? Vocês se lembram? Exotérmica é aquela que gasta energia para... Então, isso aqui é bastante importante, porque a gente vai continuar vendo isso no próximo trimestre, quando a gente estudar termoquímica. Vocês provavelmente vão ver isso também em termodinâmica na física daqui a pouquinho. Então, o que vocês têm que manter na cabeça? Exo é para fora. Alguém conhece alguma outra palavra com exo, que não seja exotérmica? Exoesqueleto. Exoesqueleto. Quem que tem exoesqueleto? Formiguinha. Caranguejo. Por que é exoesqueleto? Fica para fora. Porque fica para fora, né? Então, nós não temos exoesqueleto, nós temos endoesqueleto. Nosso esqueleto está para dentro. Então, exo é para fora, endo para dentro, né? A gente tem a endoderme, que está para baixo da derme, está mais interna. Então, esses prefixos significam isso, exo para fora, endo para dentro. Quando a gente trata de energia em forma de calor, exotérmico, né? O térmico faz relação à energia em forma de calor, tá? Significa que essas reações ou esses processos acontecem com liberação de energia, tá? Em forma de calor. E o endotérmico, ele precisa absorver energia em forma de calor para acontecer. Quando eu dou esse conteúdo presencialmente, eu mostro as solubilizações endotérmicas e exotérmicas, que é uma coisa muito interessante. Tem alguns sais que quando a gente coloca dentro da água, e a dissolução dele é tão exotérmica que chega a esquentar o recipiente, né? Não sei se vocês já viram em construção civil o pessoal jogando água em cal. Já viram? Sim. Chega a ferver. A solubilização da cal é muito exotérmica, porque, na verdade, ela forma uma reação química ali. O óxido de cálcio acaba virando hidróxido de cálcio e libera muita energia. Libera tanta energia em forma de calor... Dá para explodir até uma garrafa. Oi? Dá para explodir até uma garrafa PET. Dá para explodir de tanto calor que forma e vai formando também gases que ajudam a explosão aí, né? Mas, então, as solubilizações ou as reações também exotérmicas, dependendo de quanta energia libera, chega a aquecer a vizinhança, né? Aquece a solução. E as solubilizações endotérmicas, a gente observa na vizinhança exatamente o contrário. Vocês já viram aquelas bolsas de gelo que é automático, que a gente quebra e ela gela na hora? Chegaram já a ver isso? Para fazer quando tem contusão, o pessoal leva assim para, sei lá, vai subir montanha, não vai ter nada lá perto. Existem umas bolsas térmicas, tanto para aquecer quanto para resfriar, que a gente quebra, tipo aquelas pulseirinhas fluorescentes, né? Que você quebra assim, mistura os reagentes, e algumas delas, a reação ali é endotérmica, e ela absorve tanta energia que chega a gelar o pacotinho, fica geladinho, tá? Então, algumas bebidas no Japão, eles estão fazendo isso com a latinha. Você consegue gelar imediatamente, e é exatamente tirando proveito dessas reações endotérmicas e exotérmicas, tá? O que é importante a gente observar aqui? Uma reação que é endotérmica, ela precisa de energia em forma de calor para ela ser mais efetiva. Então, todas as reações ou processos endotérmicos, eles são favorecidos com o aumento da temperatura, tá? Então, todas as curvas aqui que são ascendentes, elas são curvas de solubilização endotérmica. Será que o NaCl é ascendente? Olha, ele é quase retinho, mas se vocês prestarem atenção, essa retinha está subindo aqui, tá? Então, ela também é endotérmica. A única curva aqui que é exotérmica é essa do sulfato de cério, tá? Porque com o aumento da temperatura, a solubilidade desse sal vai diminuindo, tá bom? Por que acontece isso? Bom,
O sulfato de sério, quando ele se solubiliza, ele já libera energia em forma de calor. Ele não quer energia em forma de calor, tá? Então, o aumento da temperatura acaba atrapalhando essa solubilização, porque ele não precisa de energia em forma de calor para acontecer. Pelo contrário, ele libera energia em forma de calor para acontecer, tá? Então, olha, no mesmo gráfico, eu queria saber qual dos sais tem a menor solubilidade em 10 graus Celsius. Quando a gente vai analisar um gráfico, se eu estou falando a 10 graus Celsius, eu tenho que pegar o eixo da temperatura aqui e achar onde está o 10 graus Celsius. Está aqui, ó. Tá? Vocês estão conseguindo ver? Sim. Tá. Bom, o que é menor solubilidade? É aquele que tiver o menor valor de solubilidade. E os valores de solubilidade estão aqui, ó, no eixo Y. Então, a solubilidade começa aqui em 0 e vai até ali 100 gramas de sal por 100 gramas de água. Quando eu estou aqui no 10 graus Celsius, olha, eu começo a subir. Qual é a primeira curva que eu encontro aqui, ó? Essa curva meio cor-de-rosinha aqui. De quem que é essa curva? Essa curva aqui, olha, é do perclorato de potássio, tá? Então, a 10 graus Celsius, essa é a menor solubilidade, olha. 10 graus Celsius, ele mais ou menos 5 gramas por 100 gramas de água. Todas as outras curvas estão acima da curva do perclorato de potássio nessa temperatura. A gente pode observar que em outras temperaturas, a coisa pode mudar. Olha, a partir aqui de 15 graus Celsius já é o sulfato de sério que tem menor solubilidade, né? Do perclorato de potássio, olha só, o cloreto de sódio tem menor solubilidade a partir dos 85 graus Celsius, mais ou menos. Então, quando a gente vai analisar uma curva e quer saber quem que possui a maior ou a menor solubilidade, vá na temperatura e analise a solubilidade. Se é a menor, tem que ser a primeira curva. A primeira curva que eu cruzar aqui em 10 graus Celsius é que tem a menor solubilidade. E quem que tem a maior solubilidade em 10 graus Celsius? Olha lá, o nitrato de sódio, NaNO3, a maior solubilidade. Tá? Por quê? Porque é a curva que está mais distante. E olha, o NaNO3 não é a maior solubilidade em todas as temperaturas. Aqui, olha, acima de 26, 27 graus Celsius, olha só, esse outro sal aqui vai acabar tendo a solubilidade maior. Ele cruzou aqui, olha, né? Então, vai ter uma solubilidade um pouquinho maior. Então, não dá para a gente prever a solubilidade de um sal se a gente não tiver em mãos uma curva da solubilidade desse sal, tá? E como que a gente faz uma curva de solubilidade? A gente pega uma quantidade de água que a gente conhece. Geralmente, a gente pega 10 ml de água. Por quê? Para não ficar gastando tanto sal. Coloca lá uma quantidade conhecida do sal, aquece para dissolver tudo, aí a gente vai resfriando lentamente a solução, até que começam a aparecer os primeiros sais cristalizando na solução. Essa temperatura me diz a saturação daquela solução. Então, é assim que a gente cria esse gráfico aqui, ou constrói esse gráfico de solubilidade. Bom, como que a gente resolve esse problema aí, tá? Como eu falei lá na videoaula, a solubilidade de um sal geralmente é dada em gramas do sal por 100 gramas de água, tá? Isso é uma convenção. E também disse que quando a gente trabalha com água, como a densidade da água é considerada 1 grama por ml, 100 gramas de água corresponderiam, então, a 100 ml, tá? Então, vocês podem achar em algumas questões de vestibular o eixo Y como solubilidade em gramas por 100 ml de água, tá? Então, as duas coisas podem acontecer. O mais comum é em 100 gramas de água. Então, olha, eu estou pedindo em que temperatura? 50 graus Celsius? Então, eu vou aqui no eixo X, acho o ponto correspondente a 50 graus Celsius, que está aqui, olha, entre 40 e 60, e traço uma régua, com uma régua aqui, olha,
uma linha paralela ao eixo Y, ou uma linha a 90 graus aqui do eixo X, até atingir o gráfico que eu estou analisando. Quando atingir o gráfico ali, eu vou fazer outra linha para saber, nessa coordenada, a que massa corresponde esse ponto aqui, tá? E olha, esse gráfico não permite uma análise muito detalhada. Por quê? Porque ele tem divisões de 25 em 25 gramas aqui, né? Mas dá para a gente perceber que está acima dos 75, né? Olha, esse aqui é 50 gramas e aqui é 100, esse risquinho do meio seria 75 gramas. Então, está acima de 75. Eu chutei 80, tá? Então, vamos lá. Aqui. Bom, aí é química da regra de 3, né? Porque é uma proporção. A gente pode prever a solubilidade do sal proporcionalmente, conhecendo a curva de solubilidade. Se eu sei que em 100 gramas de água, porque esse gráfico aqui está me dando uma relação de solubilidade em 100 gramas de água. Se em 100 gramas de água eu tenho aproximadamente 80 gramas de sal dissolvido, 40 gramas de água, que é a minha pergunta, eu vou ter quanto de sal dissolvido? Isso dá aproximadamente 32 gramas. Eu peguei esse exercício de um vestibular e tem lá o 28, é muito próximo, né? Tanto que muita gente respondeu aqui 28. Mas se vocês falam assim, não dá para ter certeza que se é 80 mesmo. Inclusive no vestibular eles consideravam 84. Como que saiu essa precisão nesse gráfico, eu não sei. Mas eu sei que é acima de 75, tá? E se vocês considerarem 28 gramas, vocês vão ver que a solubilidade em 100 gramas vai ser abaixo de 75. Então, dava para descartar dessa forma, tá? Então, acima de 75, tem que ser acima de 30 gramas de sal. E era a única opção que dava em torno de 30 gramas. Então, é umas coisinhas que a gente vai aprendendo aí, fazendo prova, né? O texto era bem grande, então eu tive que fazer uma adaptação radical nessa questão, mas ele apresentava esse gráfico aí, contava a história de como foram preparadas essas 6 soluções e dizia que, em alguns casos, o sal, né, o nitrato de sódio, não tinha sido solubilizado completamente. E a partir desse gráfico, da análise do gráfico, e sabendo que alguns sais não se dissolveram completamente, qual dessas soluções terá corpo de fundo? Na realidade, eles colocam precipitado. Eu não gosto muito de usar o termo precipitado para esse caso de não dissolução, né? Porque esse sal já existia lá. O precipitado a gente usa mais para reações que produzem um sal pouco solúvel, tá? Mas, enfim, precipitado ou corpo de fundo é a mesma coisa, tá? Por exemplo, se eu pego essa solução 3 aqui, vocês concordam comigo que nessa temperatura aqui, eu poderia dissolver no máximo essa quantidade de sal aqui, que está acima, bem em cima da curva. Tudo que está para cima é sal que deveria estar como corpo de fundo. Tanto que a resposta correta dessa questão são as soluções 1 e 3 que teriam corpo de fundo. Por que a 1 e a 3? Porque esses pontos estão acima da curva. E acima da curva, eu não consigo dissolver mais, tá? Eu só consigo dissolver até aqui. Tudo isso aqui que está acima da curva ficaria como corpo de fundo dentro do recipiente. Mas tem forma da gente fazer uma solução supersaturada, né? O que significa supersaturada? Tem sal dissolvido a mais do que poderia. Por exemplo, nesse ponto 1 aqui, que eu estou aqui, por exemplo, sei lá, quase
25 graus Celsius, eu conseguiria dissolver, olha, no máximo, uns 80 gramas desse sal. E aqui no ponto 1, eu tenho mais de 100. Concordam comigo? Né? Bom, então eu teria pelo menos 20 gramas de sal como corpo de fundo. Mas dependendo da forma com que eu aqueço e resfrio essa solução, eu posso ter aqui os 100 e pouquinhos gramas de sal dissolvidos nessa temperatura baixa. A solução, ela não é estável. A gente chama essa solução de metaestável. Eu vou fazer uma analogia com vocês. Deixa eu só parar de compartilhar aqui e eu já estou acabando, tá? Eu odeio esse zoom. Stop share. Beleza. Então, vocês já viram garrafa, por exemplo, de refrigerante ou de cerveja que está no congelador? Quando a gente tira do congelador, ela não está congelada, mas quando abre, congela tudo de repente? Vocês já presenciaram uma cena assim? Já viram isso acontecer? Não cheguei a presenciar, mas já vi vídeo disso. Né? Então, isso Já, acontece já. muito assim. Então, você tira do congelador, não está congelado, e assim que você abre, congela tudo, todo o líquido. O que está acontecendo ali? O ponto de fusão da água é 0 graus, certo? Então, abaixo de 0 graus, a não ser que tenha muito sal ali, que daí varia um pouquinho, o estado físico da água mais estável é um sólido, né? Acima de 0 grau, o estado mais estável é o líquido. Mas, às vezes, quando a gente diminui a temperatura muito devagar, eu chego lá a -5, -10 graus, e a água ainda está no estado líquido. Mas nessa temperatura, ela não deveria estar em estado líquido, ela deveria estar em estado sólido. Essa situação é o que a gente chama de supercongelamento. A água está no estado líquido, sem poder estar no estado líquido naquela temperatura. Qualquer perturbação que a gente faça nessa água, ela congela tudo de uma vez. A mesma coisa está acontecendo ali naquela solução supersaturada. Eu tenho mais sal dissolvido do que eu poderia. Então, eu tenho um estado de supersaturação. Essa solução não é estável. E qualquer perturbação que eu faço, todo sal que está dissolvido, que não deveria, ele se cristaliza na hora, tá? Então, quando vocês forem responder uma questão de vestibular e envolver pontos acima da curva, a não ser que esteja dito explicitamente no enunciado que você tem uma condição de supersaturação, nunca considerem aquele ponto uma solução supersaturada, tá? Sempre vai ser uma solução saturada e com corpo de fundo. Com aquela quantidade que ultrapassou naquela temperatura, ele vai estar para baixo como corpo de fundo.